E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fê. Bom pessoal, esse é um vídeo diferente, porque hoje eu vou escrever a terceira temporada de O Espetacular Homem-Aranha. Sim pessoal, isso mesmo, eu vou escrever a minha própria terceira temporada. E eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando as ideias originais que o criador tinha pro futuro da série. Então hoje eu vou usar alguma dessas informações para criar a terceira temporada. E hoje eu vou escrever o primeiro episódio dessa temporada, tá? Só o primeiro episódio. E se você quiser que eu escreva o segundo, comenta aí embaixo, porque se vocês gostarem dessa ideia, eu posso fazer cada vídeo um episódio separado. Então, em vez de fazer a terceira temporada inteira em um único vídeo, porque daí se eu fizesse isso ficaria muito longo, sabe? Então tem muita coisa pra desenvolver. Eu posso fazer cada vídeo um episódio, então comentem se vocês querem, porque tem muita história pra contar, tá? Eu quero me aprofundar bastante no Peter Parker e no ciclo em volta dele, e também nos personagens secundários, e explorar novos arcos, abordar novas histórias e explorar novas ideias. E ao mesmo tempo explorar as consequências do final da segunda temporada e desenvolver mais os personagens. Então, apresento a vocês o Espetacular Homem-Aranha, temporada 3, episódio 1, Férias de Verão. Meses se passaram após o final da segunda temporada, a escola acabou e o Peter tá de férias e a criminalidade tá em baixa na cidade. E no momento as coisas andam tranquilas, né? O Peter não tem tido muito o que fazer como Homem-Aranha e esse vai ser o início da temporada, que começa com um episódio lento, num ritmo mais calmo. E por que isso? Bom, as últimas duas temporadas, né, começaram de uma forma muito frenética, cheia de ação, momentos emocionantes e tal. E sim, vai acontecer nessa temporada também. Mas não nesse primeiro episódio, tá? Não precisamos de ação e crime pra entender os personagens, pra abordar os personagens aqui. Pelo contrário, tá? A gente vai começar a temporada 3 com um episódio emocional do Peter Parker, né? Que sirva pra mostrar a forma como que ele tá se sentindo e como anda a relação dele com os outros personagens e como que anda a vida dele num todo. E como que o Peter anda diferente. Ele mudou nos últimos meses, né? O Peter tá perdido, é verão, ele devia estar por aí, lutando contra o crime, sendo o Homem-Aranha ou se divertindo com seus amigos. Mas a vida social do Peter agora anda muito complicada. Pra quem não lembra, né, na temporada passada o Peter terminou com a namorada dele, que era a Liz Allen, né, pra conseguir ficar com a sua melhor amiga Gwen Stacy. Enquanto a Gwen queria terminar com o namorado dela, que é o Harry Osborn, né, o melhor amigo do Peter, pra assim os dois conseguirem ficar juntos, que é o que os dois estavam planejando fazer, mas como a gente já sabe, isso não aconteceu, não foi possível. Então a gente vai explorar isso aqui também. E por causa da morte do pai do Harry, né, ele acabou ficando muito deprimido e entrou num estado de depressão profunda. Ele não consegue aceitar que o Norman era o Duende Verde e ainda não acredita que o seu pai morreu. Ele entra meio que num estado de negação. Porém agora o Harry guarda um grande ódio pelo Homem-Aranha e culpa ele pela morte do Norman, acreditando que tudo é culpa do Homem-Aranha e que ele é assassino do seu pai. Ok? Agora, a Gwen, por se sentir culpada e obrigada a ficar com o Harry no final da segunda temporada. Agora, por causa disso, a Gwen tá passando quase todos os dias na casa do Harry, com o Peter sendo cada vez mais deixado de lado e se afastando dos seus amigos. E o Harry sabe que a Gwen se sente culpada e tá se aproveitando disso. O Harry tá sendo manipulador. Ele sabe como que a Gwen se sente e usa a manipulação para manter a Gwen com ele. E o episódio vai focar mesmo na distância do Peter em relação a Gwen e o Harry. E aqui, esse episódio vai mostrar o início da queda do personagem do Harry, que manipula a Gwen pra ficar com ele, tá? Em todos os momentos a gente vai conseguir perceber que a Gwen não quer ficar com o Harry, né? E isso vai ser bem visível. Vai ficar bem claro nos diálogos e na forma como ela vai agir. E também a gente vai ver a casa dos Parker, onde a tia May vai perceber que o Peter tá pra baixo, ele tá triste, não parece mais ele mesmo. Ele agora passa mais tempo em casa, tipo, bem mais tempo do que o normal. O Peter vai negar, vai dizer que tá tudo bem e que não é nada. Afinal, ele não pode revelar que ele é o Homem-Aranha, que quase aconteceu uma vez e ele não quer que isso aconteça de novo. A gente também vai ver o Clarim Diário e o J. Jonah Jameson furioso por causa de não ter notícias do Homem-Aranha. E por causa disso aconteceu uma queda nas vendas dos jornais, né? Já que o Homem-Aranha anda meio que ausente, ele quase nem aparece direito.
O Jameson diz que precisa de um grande furo de reportagem, uma grande notícia. Então, o Ned Leeds chega junto com a Betty Brant e aqui seria o início do relacionamento dos dois. O Jameson fica furioso e exige uma grande notícia na sua mesa em segundos. Em seguida, em uma cena em que o Peter está se balançando pela cidade como Homem-Aranha, ele sente algo estranho. Seu sentido aranha fica em alerta e ele é atacado por um grupo de pessoas que chamam ele de criminoso. Daí eles começam a xingar o Homem-Aranha, jogar coisas nele e tudo mais. O Homem-Aranha não entende nada e até tenta conversar com essas pessoas, mas elas não escutam ele e continuam atacando ele, tocando coisas nele. E ele pega e vai embora dali. Na cena seguinte, corta e a gente vê o Peter em casa lendo um jornal que diz o seguinte: Norman Osborn assassinado pelo Homem-Aranha. É um jornal que o Clarim Diário tinha publicado naquela tarde. Isso deixa o Peter muito nervoso, sem saber o que fazer. Afinal, não foi ele que matou o Norman, E pelo visto, muitas pessoas já estavam acreditando nisso. Canais de TV já estavam passando a notícia, chamando o Homem-Aranha de assassino. A polícia já tinha mandado de prisão pro Homem-Aranha. A opinião pública estava sendo completamente influenciada mais uma vez pelo Clarim Diário, o que acaba deixando ele ainda mais preocupado, já que as pessoas estão acreditando mesmo nisso. Ele se preocupa com a possibilidade do Harry descobrir a verdade. Afinal, o Harry agora odeia o Homem-Aranha e todo mundo acredita que o Homem-Aranha matou o Norman, Na cena seguinte, a tia May entra e avisa que a Mary Jane e a tia dela irão na casa dos Parker para jantar juntos mais tarde. Isso acaba deixando o Peter meio que nervoso, Afinal, ele e a MJ já não andam se falando direito também nas últimas semanas, e o último encontro dos dois tinha sido meio estranho. E agora, vamos introduzir o personagem Montana. Sim, o Shocker, que vai conseguir fugir da prisão, A gente vê ele andando pelas ruas da cidade e ele chega em uma espécie de armazém abandonado que fica em uma parte afastada da cidade. Não sabemos o que ele está fazendo lá, e tudo que a gente pode ter certeza é que ele está se preparando para fazer uma aparição como Shocker. Na cena seguinte, cortamos para o Clarim Diário. E o Jameson tá feliz, ele tá comemorando que finalmente conseguiu uma matéria que ele tanto queria para acabar com a reputação do Homem-Aranha. Vemos que o Peter vai falar com o JJ para tentar corrigir essa informação falsa do Homem-Aranha, mas o Jameson nem quer escutar. O Peter até tenta defender o Homem-Aranha, mas o Jameson continua dizendo que o Homem-Aranha é um criminoso e que ele é um assassino e que ele matou o Norman. O Peter continua tentando argumentar, mas o Jameson se irrita e expulsa o Peter do seu escritório e diz que se ele quiser continuar trabalhando lá, é para ele trazer mais fotos do Homem-Aranha o mais rápido possível. Em seguida, o Peter chega em casa e a tia May diz para ele se arrumar para o jantar que a tia May tinha marcado com a Mary Jane, Mas o Peter tá muito preocupado com toda essa situação que tá acontecendo com ele. Até esse momento, o Homem-Aranha era sua fuga, Era a válvula de escape do Peter. Quando ele vestia a máscara, ele não pensava na Gwen, nem no Harry, nem nada. Era o único momento em que ele conseguia fugir da sua vida monótona e de todos os problemas que cercavam o Peter Parker. Mas agora, a vida do Homem-Aranha também tá cheia de problemas. O Homem-Aranha não consegue ter descanso, ele tá sendo acusado de uma coisa que ele não fez. E, pra piorar, ele se preocupa com a possibilidade do Harry descobrir. E se o Harry descobrisse, como que ele reagiria? Será que ele entenderia o Peter? São tantos pensamentos que passam pela mente do Peter nesse momento. Ele só quer saber de um jeito pra limpar seu nome. Ele só tá buscando uma forma de conseguir provar que ele é inocente. Em seguida, a tia May entra na cena, dizendo que a Emma Watson e a sua sobrinha estão vindo jantar hoje à noite. Peter fica surpreso ao saber que a Mary Jane tá vindo, afinal, com tudo que tá acontecendo, ele tinha esquecido completamente desse jantar. E quando a tia May diz que a Mary Jane tá chegando, o Peter fica nervoso, com medo. E com medo com que esse jantar seja constrangedor depois do último encontro que eles tiveram antes. E logo em seguida a campainha toca, a Mary Jane e a sua tia chegaram. A tia May atende a porta e elas entram. O Peter e a Mary Jane trocam olhares. O Peter fica com um olhar meio perdido, sem saber muito para onde olhar. A Mary Jane diz: "Oi Peter, quanto tempo?" O Peter cumprimenta ela e diz que é bom vê-la. A tia May vai para a cozinha servir o jantar, e enquanto isso, Peter e a Mary Jane conversam.
Ela pergunta se o Peter tá bem e por que ele tá muito distante nas últimas semanas. O Peter diz que tá tudo bem e pede desculpas, né, por esse afastamento. Durante o jantar, eles continuam conversando. MJ conta pro Peter que tá pensando em se inscrever para uma peça de teatro, já que ela tinha muita vontade de ser atriz, mas que ainda não tinha decidido nada. O Peter diz que isso é muito legal, incentiva ela a se inscrever, dizendo que ela é muito talentosa e apoia essa ideia. Até então estava tudo indo bem, quando a conversa muda pro assunto do Homem-Aranha. A Anna Watson fala sobre a notícia do Homem-Aranha ter matado Norman. Mary Jane diz que não acredita nisso, afinal o Homem-Aranha já salvou ela uma vez, e ela pergunta pro Peter se ele acredita nisso, que o Homem-Aranha é o assassino, e se ele sabe de alguma coisa, já que o Peter é o fotógrafo do Homem-Aranha. Ele diz que não acredita e que não sabe nada sobre isso. O assunto do Homem-Aranha continua. O Peter sai da mesa e vai pro seu quarto. A Mary Jane vai atrás e eles continuam conversando. Ela pergunta se o Peter tem notícias do Harry ou da Gwen e ele diz que não, e que ele já não os vê tem alguns dias. Aí uma situação constrangedora acontece quando a MJ quase encontra o traje do Homem-Aranha no quarto do Peter, mas o Peter consegue escapar, esconder o traje sem revelar sua identidade, mas aí a MJ ela fica desconfiada de ter visto alguma coisa e pergunta pro Peter e ele até desconversa e os dois só saem dali e o Peter finge que isso não aconteceu. Na cena seguinte, a gente vê o Montana de volta naquele armazém abandonado e um capanga entra e entrega pra ele uma caixa com seu traje de Shocker e junto do traje uma maleta cheia de dinheiro. Montana sorri e a cena corta pro Shocker causando na cidade. Em seguida, vemos o Homem-Aranha chegando no local e lutando contra o Shocker. Uma batalha começa e agora o Shocker ele tá muito mais poderoso do que nunca, né? E durante a batalha, o Shocker revela que ele recebeu um upgrade de alguém mais poderoso do que o Tombstone. Durante a batalha, o Homem-Aranha tenta encontrar uma maneira de derrotar o Shocker, mas é interrompido pela chegada da polícia, que também considera o Homem-Aranha um assassino. A batalha vai ficando cada vez mais complicada quando o Shocker começa a atacar os policiais, jogar raios nos prédios, fazendo vários destroços caírem. Então agora o Homem-Aranha precisa lutar contra o Shocker, ao mesmo tempo ele precisa salvar os policiais e impedir os destroços de caírem nas ruas, né? E atingirem os civis. Utilizando sua teia, o Homem-Aranha consegue salvar os policiais e as pessoas que estavam na rua, mas percebe que precisa de uma estratégia para conseguir vencer o Shocker. Ele tenta pensar em uma maneira de neutralizar os poderes do vilão e distrai o Shocker para encontrar uma abertura. O Homem-Aranha começa a pular nos prédios, se balançar nas teias e consegue fazer o Shocker atingir um dos prédios, fazendo os destroços caírem em cima dele, assim esmagando as suas luvas. O Homem-Aranha remove os destroços e prende o Shocker nas teias enquanto o Shocker está incapacitado. E ele pergunta de onde que ele conseguiu toda essa tecnologia. O Shocker diz que nem ele mesmo sabe e mesmo que soubesse não contaria para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha balança para fora do prédio enquanto os policiais entram. E daí a câmera foca no Capitão Stacy enquanto ele franze a testa e depois sorri enquanto olha na direção do Homem-Aranha, dando a sensação de que o Capitão Stacy não acredita de verdade em todas essas acusações do Homem-Aranha. Agora, logo depois disso, né, temos uma cena de encerramento com o Homem-Aranha se balançando no pôr do sol, enquanto Peter narra para si mesmo os eventos do episódio, falando como ele vai passar o verão sem o Harry ou a Gwen. Ele deixou a MJ, a tia May, totalmente de lado, e por mais que ele tenha conseguido vencer o Shocker, todos da cidade ainda pensam que ele matou o Norman. E o Peter também diz que sente que tem algo a mais por trás disso e sente que tem algo chegando. E assim o episódio acaba. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio da nossa série aqui da terceira temporada. Eu sei que precisam de anos ou até mesmo meses para se inscrever um roteiro, então esse deve estar cheio de inconveniências, faltando cenas, mas o que eu queria mesmo é dar uma visão aqui de como eu imagino a terceira temporada. É o primeiro episódio, né? Então se vocês quiserem os próximos episódios aqui, lembrem de comentar, porque aí sim eu vou fazer mais. E esse é só o primeiro episódio, então ainda tem muita coisa para acontecer.
tem muita coisa para desenvolver ainda. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam do Espetacular Homem-Aranha, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo. Aproveita e se inscreve no canal, porque assim você não vai perder o próximo episódio. Segue a gente lá no Instagram, @cinema_tum_yt, e também lá no TikTok, que eu comecei a postar uns vídeos lá, então vai ser interessante se você for lá e curtir a página também, @cinema.tum, e tá tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo do canal, valeu, falou, fui e tchau!